Descubra a verdadeira liberdade mental com Krishnamurti, numa palestra que desafia as limitações do pensamento convencional e convida você a explorar novos horizontes de compreensão. Eu gostaria de te ajudar fazendo propaganda dos seus ensinamentos. Você pode me aconselhar a melhor maneira de fazer? Resposta: ser propagandista é ser mentiroso. Não riam, senhores, porque propaganda é uma mera repetição, e a repetição de uma verdade é uma mentira. Quando repete o que pensa ser a verdade, isso deixa de ser a verdade. Digamos, por exemplo, que repita a verdade concernente à relação do homem com a propriedade. Verdade que não descobriu por você mesmo. Que valor tem ela? A repetição nenhum valor tem. Ela só embrutece a mente e só pode repetir uma mentira. Não pode repetir a verdade, porque a verdade não é constante. A verdade é um estado de experimentar, e o que se pode repetir é um estado estático. Portanto, não é a verdade. Veja, por favor, a importância que isso tem. Estamos por demais acostumados a ser propagandistas, a ler jornais, a informar os outros a respeito de tudo. O propagandista é um mero repetidor e não um arauto da verdade. Por essa razão, a propaganda causa um imenso dano no mundo. O conferencista que sai a fazer propaganda de uma ideia é, em verdade, um destruidor do pensamento, porque se limita a repetir a sua própria experiência ou a de outro. A verdade, porém, não pode ser repetida. A verdade tem de ser experimentada de momento a momento por cada um de nós. Agora, com essa compreensão que pode fazer para auxiliar os meus ensinamentos, para divulgar os meus ensinamentos, o que pode fazer é unicamente vivê-los. Por pouco que compreenda, por mais insignificante que seja a parte que assimile, viva plenamente, não superficialmente, mas com profundeza, com plenitude, o mais vitalmente, o mais intrinsecamente, o mais entusiasticamente possível. Então, como uma flor num jardim, esse próprio viver espalha o seu perfume. Não precisa fazer propaganda para o jasmim. O jasmim faz a sua própria propaganda. Sua beleza, seu perfume, sua delicadeza dizem tudo. Quando não tem essa delicadeza, essa beleza, então se faz a propaganda. Mas logo que houver compreendido um pouco, falará a respeito dela e pregará, a proclamará, em virtude da sua própria compreensão. Ajuda os outros a compreender e assim a compreensão se propaga mais e ganha terreno a cada dia. Positivamente, essa é a única maneira de fazer o que você chama de propaganda, que na realidade é uma palavra feia. Senhor, como é que se dissemina um pensamento novo? Um pensamento vivo, não um pensamento morto. Não é, por certo, por meio de propaganda. Os sistemas se disseminam pela propaganda, mas um pensamento vivo, não. Um pensamento vivo é divulgado por um homem vivo, um homem que vive esse pensamento. Sem o viver, ninguém pode divulgar um pensamento vivo. Viva-o e verá. É como as abelhas que procuram a flor. A flor não precisa fazer propaganda do seu mel. As abelhas a procuram porque sabem que nela há o néctar. Fazer propaganda sem possuir esse néctar é enganar os outros.
é explorá-los, é dividi-los, é criar inveja e antagonismo. Mas se há o néctar da compreensão, por pouco que ele seja, ele se propaga como fogo. Você sabe como se obtém o mel, quantas jornadas uma abelha faz da colmeia para a flor, e o pouquinho de mel que colhe cada vez. De modo idêntico, se em nossos corações existe néctar, se neles existe beleza, isso por si mesmo vai operar o milagre de revolucionar o mundo pela maneira mais completa. A compreensão é instantânea. Ela não virá amanhã, porque nunca há compreensão no amanhã. Só existe compreensão hoje, agora. O amor não está no futuro. Nunca dizemos a uma pessoa, eu vou te amar amanhã. Ou amamos agora, ou nunca. A morte é um fato que está continuamente a nos entrar pelos olhos. Entretanto, o seu mistério perdura. Vai ser sempre assim? Resposta: Senhor, esse é um problema imenso e somos obrigados a tratar dele em poucos minutos. Bem, por que existe o temor da morte? O temor da morte existe porque estamos apegados à continuidade. Estou escrevendo um livro e pode acontecer que eu morra amanhã, antes de concluí-lo. Estou juntando dinheiro e posso morrer sem realizar o meu propósito. Desejo ardentemente ser alguma coisa que não sou. Temos assim o temor da morte. Haverá temor da morte enquanto houver o desejo de continuidade. Continuidade de ação, continuidade de caráter, continuidade de realização, continuidade de faculdade, continuidade de um depósito bancário, de um nome, de uma família. Enquanto houver o agente, que é a ação em busca de um resultado, há de haver continuidade. E, portanto, o temor da descontinuidade. Porque a morte pode não me deixar acabar o livro, por fim a minha conta no banco, as qualidades, as características que tenho cultivado. Tudo isso tende a acabar, e por isso existe o temor. Portanto, haverá medo da morte enquanto houver continuidade. E o que acontece quando há esse senso de continuidade? Não estamos discutindo se há continuidade ou não, mas sim a ação que exerce na mente a ideia da continuidade. Já notou o que acontece a uma coisa que continua? Tudo que continua está em estado de contínua desintegração, não é? Se tem um problema que continua através de um período de anos, lhe causando constante preocupação, há uma desintegração, não é? Qualquer forma de continuidade, quer ignóbil, quer nobre, é um processo de desintegração. Se percebemos essa verdade, que qualquer forma de continuidade é um processo de desintegração, percebemos também a verdade acerca do falso. Temos, portanto, a libertação do falso. O que significa viver constantemente no presente e não em continuidade. E cessa, portanto, o temor da morte. É só quando a mente está presa na rede da continuidade que há o temor da morte. É só quando a mente reconhece que tudo que continua nunca se renova, a isenção do medo da morte. E como pode haver uma renovação enquanto há continuidade? Só pode haver renovação quando há um findar,
quando há a morte. Não sei se já notou que quando liquidamos um problema, se dá uma renovação. Mas enquanto o problema persiste, há a decomposição. Não é possível viver cada dia, cada minuto, acompanhando cada pensamento até a sua conclusão, para que ele não seja continuidade. Quero dizer, não é possível viver com a morte, morrendo momento por momento. Só então irá se dar a renovação, porque só no terminar há renovação, não na continuidade. A renovação e a continuidade são contraditórias. Na continuidade não há renascimento, não há renovação nem criação, mas só no findar. Quando um problema termina, um novo problema pode se manifestar. Mas no intervalo entre esses dois problemas, há sempre renovação. E, portanto, não há temor da morte. Expressando diferentemente, a morte é o estado de não continuidade, que é o estado de renascimento. A morte é o desconhecido, porque é um findar, no qual há uma renovação. Mas uma mente que é contínua não pode conhecer o desconhecido. Só pode conhecer o conhecido porque só pode agir e mover-se no conhecido, que é o contínuo. Portanto, o conhecido, o contínuo, está sempre cheio de temor do desconhecido, da morte, na qual tão só temos a renovação. No findar há renovação e não na continuidade. Por essa razão, o desconhecido nunca pode ser conhecido por intermédio do contínuo. A morte permanece um mistério, porque nós sempre procuramos conhecê-la através do conhecido, através do contínuo. Se puder pôr fim a essa continuidade, dia a dia, momento a momento, verá que há uma renovação. Há a morte, na qual há renovação. E então a morte, portanto, não é temível. Porque no findar há um renascimento. E na continuidade há decomposição, desintegração. Pense nisso a fundo, senhores, e perceberão a sua beleza, a sua verdade. Isso não é uma teoria, é um fato. O que tem fim tem renascimento. O que é contínuo nunca conhecerá a renovação. A morte é o desconhecido, e o que é contínuo é o conhecido. O contínuo nunca pode conhecer o desconhecido, e por isso teme o desconhecido. Perturba-se diante dele. A imortalidade não é o eu continuado. O eu pertence ao tempo, é resultado do tempo. O que é imortal está fora do tempo. Portanto, não há relação entre o eu e o atemporal. Gostamos de pensar assim, mas esse é outro logro que a mente nos prega. O que é imortal não pode ser encaixado no mortal. Não pode ser colhido na rede do tempo. Só quando o eu, que é continuidade, que é tempo, chega ao fim, alcançamos esse estado que é imperecível, imortal. Afinal de contas, temos terror à morte por força do hábito, porque o desejo busca a continuidade no preenchimento. O preenchimento, porém, não tem fim. Está sempre buscando outras fontes de satisfação. O desejo busca constantemente novos objetivos de preenchimento, fazendo assim nascer a continuidade que é o tempo. Mas se cada desejo for compreendido ao surgir,
ele se extinguirá e haverá então renovação. Essa renovação pode constar de um novo desejo. Não importa. Continue até o fim, fazendo cada desejo extinguir-se. E desse terminar, de momento em momento, verá surgir uma renovação, que não é a renovação do desejo, mas a renovação que a verdade nos dá. E a verdade não é contínua. A verdade é um estado de ser atemporal. Esse estado só pode se experimentar quando cada desejo que dá nascimento à continuidade é compreendido e assim extinto. O conhecimento não pode conhecer o desconhecido. A mente, que é o resultado do conhecido, do passado, não pode conhecer o imensurável, o atemporal. A mente, o processo de pensamento, precisa terminar. E então o incognoscível, o imensurável, o eterno, vem à existência. Olha, eu tenho muito dinheiro. Você pode me informar qual é a verdadeira utilidade do dinheiro? Só peço que não me aconselhe a dar em esmola aos pobres. O dinheiro é um instrumento de trabalho que deve ser utilizado, e não uma coisa incômoda de que devemos nos livrar. Resposta: Senhor, em primeiro lugar, como você ganha o dinheiro? Como acumula dinheiro? Evidentemente pela exploração, pela crueldade, pela barbaridade. No mundo moderno, em que predomina a mentalidade de cada um por si, o homem tem de ser hábil, astucioso, desonesto, para acumular dinheiro. Não vamos nos enganar a esse respeito. Ser rico implica crueldade. Senhor, não sabe que o rico não pode entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Depois de acumular dinheiro, o que acontece? Você deseja saber como empregá-lo? Ou se torna um filantropo? Ou deseja gastá-lo corretamente? Acumula dinheiro incorretamente e depois você quer gastá-lo corretamente. Senhores, o caso não é para rir, é isso que estamos fazendo. Não deve rir dos ricos? Deve você também querer ser rico, não? Você acumula e depois quer saber como empregar o dinheiro corretamente. Como é possível isso? Vamos supor, contudo, que me tenham deixado dinheiro, o que, graças a Deus, não aconteceu. Vamos supor que me deixaram algum dinheiro. O que vou fazer com ele? O que devo fazer depois de entrar na posse do dinheiro? Como devo empregá-lo? Esse é o problema. Devo dá-lo todo aos pobres e ficar também pobre, na dependência dos outros? Devo guardar um pouco e dar o resto? Devo empregá-lo como um meio correto para um fim correto? Devo investi-lo? Meu problema, pois, é esse. Tendo adquirido ou herdado essa coisa que se chama dinheiro, o que eu devo fazer com ele? Senhor, isso depende do coração e não da mente. A mente que acumulou dinheiro nunca é generosa. É uma mente endurecida. E em tais condições é incapaz de lidar com coisas materiais fora do seu nível próprio. Portanto, só um coração que conhece o amor pode resolver esse problema. E não a mente, nem sistema algum. Se tem amor no coração, você sabe o que fazer com o dinheiro. Ou dá-lo todo porque é incômodo, ou proceder de outra maneira, de acordo com os ditames do seu coração.
Toda a vida conhecer os ditames de um coração afetuoso é extremamente difícil, em particular aos ricos, porque nunca pensaram em tais termos de ação. Se habituaram à crueldade, à dureza, e encarar o problema com afetuosa consideração é extremamente difícil. Assim, mais importante do que o dinheiro é o amor. E se tem dinheiro, mas não tem amor, ai de você. Se tem dinheiro e percebe que o seu coração está vazio, o problema não é esse, nesse caso, o dinheiro, mas o de despertar as energias, o perfume, a beleza do coração. E quando houver despertado, então você saberá como agir. Sem amor, tornar-se filantropo meramente constitui uma outra forma de exploração. Quando se tem amor, então o amor mostrará o caminho, tanto ao rico quanto ao pobre. Porque, Senhor, o amor é a única solução. O amor é o único caminho pelo qual poderemos sair dessa contradição de ser rico e saber o que fazer com a riqueza. Sem amor, o simples cogitar sobre o que fazer com a riqueza se torna uma outra forma de fuga de nossa miséria, de nossa luta, de nosso vazio. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!